Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai conversar sobre juros simples. Eu trouxe 2 exercícios para a gente fazermos juntos agora. E se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem algum exercício que vocês têm que fazer, precisam resolver e ficaram em dúvida, vocês podem me mandar na descrição do vídeo, aí eu vou deixar o meu e-mail, vocês podem mandar para mim e que eu resolvo e mando para vocês, tá ok? Bom, antes da gente falar sobre juros simples, antes da gente iniciar os exercícios, a gente tem que falar uma outra situação, que é relacionada à taxa e ao tempo. Eu já fiz um vídeo só falando sobre a questão de como é que a gente usa taxa dentro da matemática financeira, mas vamos relembrar rapidamente. Quando vocês pegarem um exercício, ele vai estar assim, ó. Aplicou-se um valor de R$18 mil a uma taxa de 6% ao mês. 6%. Ele vai estar escrito dessa maneira aí no exercício de vocês. E quando a gente vai fazer o cálculo, que a gente tem a fórmula aqui, eu não posso escrever o 6. Eu não posso simplesmente excluir o símbolo do porcento. Na verdade, o que eu tenho que fazer? Esse 6, ele é 6 dividido por 100. Quando eu divido 6 por 100, ele me dá um resultado de 0,06. E quando eu for aplicar na taxa, na fórmula, é esse valor que eu vou colocar. 0,06, tá? Nunca podemos esquecer de realizar essa transformação, de dividir a taxa por 100. Com relação ao tempo, o que acontece muitas vezes? Dentro do exercício, pede a taxa ao ano e o tempo em meses, por exemplo. Na matemática financeira, a gente tem que trabalhar sempre o mesmo tempo. Se eu estou trabalhando com anos, ano na taxa, eu tenho que trabalhar também com ano no tempo. Se eu estou trabalhando com a taxa ao mês, que é o mais comum nos exercícios, nas questões que caem, o mais comum é a gente ver o tempo e a taxa ao mês. Mas pode ser que na prova, no exercício que tu está fazendo, ele esteja diferente. Um esteja o ano e o outro esteja o mês. Então a gente tem que transformar e deixar tudo no mesmo tempo. No juros simples, né, a gente faz um cálculo rapidinho, a gente só transforma. Nos juros compostos, que é o que a gente vai ver depois, a gente tem uma fórmula para isso, para transformar. Mas aí é o nosso próximo vídeo. Então vamos pensar em uma ideia. Apliquei o valor de R$8 mil a uma taxa de 5% ao ano, 6% ao ano, tanto faz, durante 18 meses, tá? Então vamos de novo. Apliquei R$8 mil a uma taxa de 6% ao ano no período de 18 meses. Não dá para fazer o cálculo direto aqui, eu tenho que transformar algum deles. Eu sempre mexo no tempo, tá? Porque como eu já vou mexer na taxa para fazer aquele cálculo ali, né? Então eu já mexo no tempo. O que eu tenho? 18 meses. Bom, o que eu vou fazer? Se a taxa está ao ano, eu vou transformar esse tempo em ano. Então o que eu vou fazer? Vou dividir por 12. 18 dividido por 12 vai me dar 1,5. Pensa comigo. 1,5 não é 1 ano e 5 meses. 1,5 é 1 ano e meio. Porque 18 meses são 12 meses mais 6 meses. 18 meses. Então é 1 ano e meio, tá? Então, quando eu for montar o exercício, eu vou usar aquele número ali, 1,5, tá? Outra coisa, lembrando, na matemática financeira a gente usa o ano comercial, ele tem 360 dias. E o mês comercial tem 30 dias. Que estranho, né? Por que é assim, gente? Se a gente tivesse que fazer um cálculo, aplicou-se o valor de R$8 mil a uma taxa de 6% ao ano durante 18 meses, quais meses? Eu teria que fazer essa pergunta. Qual o tempo? Foi de que dia a que dia? E aí eu teria que pensar que fevereiro tem 28 dias, mas ele poderia ser um ano bissexto? Era bissexto aquele ano? Que ano era? Era 2015, 2018? Tá? E aí se ele era bissexto eu tenho que transformar em 28 dias.
Agosto tem 30 ou 31 dias, então a gente faz um arredondamento para não sofrer com... A gente já tem outras coisas para se preocupar na matemática financeira, a gente não vai se preocupar com isso, tá? Então, por que que é assim? Porque é assim, tá? É dessa maneira. Se vocês não aceitaram a minha explicação essa anterior, aceitem que um ano tem 360 dias e um mês 30 dias, tá bom? Vamos fazer dois exercícios, um calculando o juro e o outro vamos colocar uma outra coisa ali que a gente não sabe. Então vamos ver assim, ó. Primeiro de tudo nós temos essa fórmula para o juro simples. Juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Então o J é o juro, o C é o capital, o I é a taxa e o N é o tempo, tá bom? Então vamos pensar num exemplo aqui nós juntos aí. Aplicou-se o valor de R$4.000 a uma taxa de 5% ao mês durante 12 meses. Esse é o nosso problema matemático aí da matemática financeira. Então o que nós vamos fazer? Vou aplicar a fórmula. A fórmula é J igual a C vezes I vezes N. Então J é igual a C vezes I vezes N. Quem é o meu J, meu juro? Eu não sei, é a pergunta que eu quero saber. Então eu deixo ele aqui. O meu capital, o exercício já está me dizendo que é R$4.000. A minha taxa é 5% ao mês. 5% ao mês, tá? Até vamos fazer de outra maneira aqui pra gente não esquecer. Se tu tem dúvida disso na hora da prova, faz assim, ó. 5% dividido por 100. Pode fazer, não tem problema, tá? Pra te não esquecer que tu tem que dividir aquele número por 100. Há um período de 12 meses. Se a gente fez aquilo ali, a gente tem que fazer mais uma linha. 4.000 vezes 0,05 vezes 12 meses, que vai me dar um juro de R$2.400. Aqui uma dica, tá? R$2.400, não tem centavos. Uma dica, tá? Tá fazendo uma prova discursiva, dissertativa, onde tu tem que escrever esse cálculo, não deixa assim, tá? Ele não tá errado, mas ele não tá 100% completo. Lembra lá do que a gente falou? Aplicou-se um valor de R$4.000 a uma taxa de 5% ao mês durante o período de 12 meses. Qual o valor do juro? Qual o valor do juro obtido com essa aplicação? Vai ter uma pergunta assim no teu exercício. Então escreve lá embaixo, não custa, ó. O valor do juro, dos juros, pode ser, obtidos, não esquece isso aqui, tá? 2.400, não esquece nossa representação gráfica do valor, 2.400, aí tá bonito, tá? Porque às vezes a gente corrige umas provas e aparece assim lá de resultado, ó, o que é isso? 2.400 melancias? 2.400 borboletas? Não sei, entendeu? Então, quanto mais completo a gente faz a nossa respostinha no nosso exercício, melhor, tá? Vocês não esqueçam que se nós, por exemplo, estivéssemos falando para uma pessoa, a pessoa me perguntasse, olha só, Anne, quanto de juros vai render para mim se eu aplicar R$4.000 a uma taxa de 5% ao mês durante 12 meses? Para que a pessoa entendesse, a gente tem que responder de maneira completa. O valor que vai render para ti é R$2.400. Claro que se eu disser 2.400, dentro do contexto da história, da resposta, ela vai entender, tá? Mas quanto mais completo a gente fizer, mais bonitinho fica, tá? Eu sou a professora chata e eu implico com meus alunos com isso. Vamos fazer um outro exercício, vamos fazer um outro cálculo. Agora vamos pensar que a gente tem o valor do juro, a gente tem o valor do capital, eu não tenho a taxa e tenho o tempo. Qual a taxa utilizada para obter R$3.000 de juros aplicando R$7.000 durante 8 meses? Esse é o meu exercício, tá? Então eu vou montar aqui, ó, número 2.
eu tenho juro, 3 mil reais, eu tenho capital, 7 mil, eu não tenho a taxa, é o que eu quero saber, e eu tenho tempo, 8 meses. Então eu sei que rendeu 3 mil reais, um capital aplicado, um capital de 7 mil reais aplicado durante o período de 8 meses. Qual o valor da taxa? Por qual taxa aplicada rendeu esse valor? Então, nós vamos fazer do mesmo jeito, tá, gente? Vamos pegar a nossa fórmula bonitinha ali de cima, tá? E aí, o que eu vou fazer? 3 mil reais é igual a 7 mil reais, que é o capital, a taxa eu não sei e o meu período é meses. É óbvio que lá no final, o que eu vou... A gente, baseado no que a gente está fazendo, o valor que a gente vai obter lá no final é um valor, a taxa, ela vai ser em meses, né? Porque o meu período já está em meses, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo que é super simples. Eu avisei vocês que matemática financeira era fácil, gente. Era só multiplicação e de vez em quando tem umas potências lá nos atrapalhando, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou calcular? Isso aqui virou uma expressão numérica da 4ª série. Então, 7 mil vezes 8 é 56 mil. Então, ficou assim. 3 mil reais é igual a 56 mil reais vezes I. Aqui o pessoal dá aquela atrapalhada porque se esqueceu direito como é que fazia, não tem problema. O vídeo tá aí pra gente relembrar, tá bom? O que acontece? Eu tenho que passar, eu tenho que isolar o I, tá? Vocês já escutaram a professora da 4ª série falando isso, gente. Vamos isolar a variável. Então, nós temos que isolar o I para eu saber o valor da taxa. O que eu vou fazer? Esse 56 mil está multiplicando o I, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vocês escutaram isso muitas vezes na vida, tá? É igual a I. O que a gente fez aqui? 56 mil estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter o valor de... Agora, presta atenção que deu 0,053. Deu aí na tua calculadora, tem mais número para cá, né? Mas vamos usar só essas 3 casas decimais. 3 mil dividido por 56 mil deu 0,053. E agora? Se a gente deixar assim, o que eu estou respondendo para a pessoa? Qual foi a taxa? A taxa foi 0,53? 0,053? Ou, se a gente antes fazia o seguinte aqui, cadê a taxa? Se eu dividia ela por 100 e eu tinha esse valor aqui, 0,06, quem sabe eu tenho que multiplicar lá, né? O valor que vocês estão vendo lá no exercício 2 é esse aqui, ó. É esse resultado. Então, eu tenho que pegar esse valor aqui e multiplicar por 100 para eu chegar nesse valor aqui, ó. A taxa do exercício é 5,35. Se a gente fosse responder a pergunta, né? Qual a taxa aplicada para... vocês viram que cada vez que eu falei o exercício de um jeito, né? Não tem problema, tá, pessoal? O que importa são os números. Qual a taxa aplicada para render 3 mil reais, um capital de 7 mil durante 8 meses? Então, a resposta é, a taxa aplicada foi de 5,35 ao mês. Tá? Rapidinho agora aqui, isso aqui eu não falei no início, ó. Falando de taxa, tá? Ao ano, ao mês, pode estar assim na prova, pode não estar explicadinho. Ao bimestre, ao trimestre, ao semestre, ao ano, não esqueçam, 12 meses, ao mês, 1 mês, ao bimestre, 2 meses, ao trimestre, 3 meses e ao semestre, 6 meses. Isso aqui é bom da gente relembrar, tá? Porque às vezes pode pedir. Eu poderia dizer aqui no lugar de 12 meses, eu poderia dizer 2 semestres. E aí a gente tem que dar aquela sacudida no nosso cérebro. Tá, pessoal? Então, assim, ó,
pra gente encerrar o nosso vídeo. Coisas que a gente não pode esquecer. Sempre transformar a taxa. Começou o exercício, transforma a tua taxa, primeira coisa. Eu faço assim, tá? Transforma a taxa. Cuida se o teu tempo tá em mês ou em ano, se tá tudo bonitinho no mesmo mês, no mesmo ano. Quando for aplicar quando tu for aplicar a fórmula, procura fazer organizado. As provas sempre vêm com espaço. Procura fazer organizadinho. Lá teve um vídeo que eu falei, tem que comprar material escolar, gente. Aproveita agora a feira do livro, a feira do material escolar e vai ali e compra caderno, lápis, borracha. Tu precisa montar isso. Dá para fazer de cabeça? Dá, óbvio que dá. Tem pessoas que conseguem fazer esses cálculos de cabeça. Só que na hora da prova, vocês vão ver que montar o exercício, tu ganha tempo montando o exercício, porque ele vai ficar, o teu cérebro vai começar a trabalhar naquela organização que tu já fez quando tu estudou em casa e vai ser mais fácil. E não esquecer desse macetezinho aqui. Tá bom, pessoal? Próximo vídeo nós vamos falar de desconto simples, que é tão mumu quanto esse, e aí o outro da outra semana nós vamos falar já de juros compostos. Tá ok? Beijinho pra todo mundo, até a próxima!